Bom dia, crianças! Hoje nós vamos estudar matemática, tá? Abram a apostila na página 142. Coloquem a data, 30/9/2020. Hoje nós vamos estudar divisão, tá? Lembre que para a gente saber a divisão, também tem que saber a multiplicação, né? Então, se você não sabe ainda a tabuada, vamos estudar a tabuada, né? Aproveita, tem uma folguinha, uma horinha, né? Estuda pelo menos 20 minutinhos de tabuada por dia, tá? Para aprender a tabuada. Então, vamos lá. Observe as situações apresentadas a seguir. Tá vendo aqui? Tem um desenho aqui com a menininha. Olha só o que ela está fazendo. Ovos de chocolate, né? Bombonzinhos. Tem duas situações aqui pra gente pensar sobre ela. Vamos lá. Soraya faz ovos de chocolate e bombons recheados. Neste ano, ela preparou os presentes de Páscoa para seus familiares. Soraya fez 18 ovos de chocolates e distribuiu os ovos igualmente em 3 cestas. Quantos ovos ela colocou em cada cesta? Então, ela fez 18 ovos, né? E ela distribuiu em 3 cestas, tá? Então, ela colocou quantidades iguais nas 3 cestas. E com quantos ovos ela colocou em cada cesta? Tá vendo aqui? Então, o que eu fiz? Uma divisão. 18 dividido por 3 é igual a 6, pois 3 vezes o 6 é igual a 18. Lembra que eu falei? Da tabuada de vezes? Tá vendo aqui? Ó. 18 dividido por 3 é igual a 6. Por quê? Porque 3 vezes o 6 é igual a 18. Então, tá vendo aqui, ó? Ó. 3 vezes o 6 é 18, tá? Então, ela colocou 6 ovos em cada cesta. Ela dividiu 18 por 3. Ou, né? Pode ser, ó, 6 mais 6 mais 6, que é igual a 18. Não é o 6 3 vezes? 1, 2, 3. 3 vezes o 6, ó. O 6, 3 vezes é 18. Entenderam? Aqui já tem a resposta, ó. Soraya colocou 6 ovos em cada cesta. Soraya também fez 40 bombons recheados. Ela os separou em embalagens com 5 bombons cada uma. Quantas embalagens foram utilizadas? Aqui ela deu o quê? Aqui ela queria saber quantos ovos foi em cada cesta, né? E ela deu a quantidade de cestas. Aqui ela deu a quantidade de bombons que colocou em cada embalagem. E queria saber quantas embalagens foram utilizadas. Então, se eu tinha 40 bombons e coloquei 5 em cada embalagem, então quer dizer que eu peguei 40 bombons e dividi por 5. Olha aqui, ó. 40 dividido por 5 é igual a 8, pois 5 vezes 8 é igual a 40. Tá vendo aqui? Ó. 5 vezes 8 é igual a 40. Ou 8 vezes 5 é igual a 40. Então, ela dividiu em 5 vezes. Então, foi quantas embalagens ela usou? 8 embalagens. Ó, foram utilizadas 8 embalagens. Aqui já começam as atividades, tá? Aqui tem um desenho, tá? Vamos observar aqui os brinquedos, né? Os brinquedos de Melina, tá? A menininha chama Melina. Aqui tem os brinquedos de Melina. Então, a gente vai observar e responder essas questões aqui embaixo, tá? Quantos são os brinquedos? Você vai contar os brinquedos
colocar aqui quantos são. Quantas são as caixas? Você vai contar as caixas, ó. Uma caixa, outra caixa, outra caixa. Quantas caixas são? Você vai colocar aqui. Quantos brinquedos são? Você vai responder aqui na A, tá? Agora, vamos pensar um pouquinho, tá? De acordo com a divisão, ó. Se Melina distribuir igualmente os brinquedos nas caixas, quantos brinquedos serão colocados em cada uma? Escreva a divisão que representa esse problema. Qual é a divisão que representa esse problema? Ela vai pegar todos esses brinquedos e dividir igualmente com essas caixas. Aí você faz o quê? Só você olhar as respostas que você colocou aqui nessas duas primeiras questões. Você vai pegar a quantidade de brinquedos e dividir pela quantidade de caixas. Então, você vai escrever aqui qual a divisão que representa isso, tá bom? Aqui tem mais probleminhas para resolver. Vamos ler com atenção e resolver esses probleminhas. Resolva os problemas a seguir. Quantas cestas serão necessárias para separar os ovos, sabendo que cada cesta deve conter 4 ovos? Então, ele quer saber a quantidade de cestas para a gente colocar o quê? Esses ovos aqui, tá? Em cada cesta vai ter que ter 4 ovos. Então, primeiro a gente conta quantos ovos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 ovos, então eu vou pegar 12, colocar aqui, né? Dividido por... Esses 12 ovos a gente dividiu em 4, né? Divide por 4. Por quê? Cada cesta tem 4, aí a gente vai descobrir a quantidade de cesta. Então, vai ser 12 dividido por 4, que é igual a... Então, ou você pode, né? Aqui, como tem os desenhos, você pode... Aqui, ó, contar, ó. 4 numa cesta, 4 em outra cesta, mais 4 em outra cesta. Então, aqui eu tenho uma cesta, 2 cestas e 3 cestas. Então, eu sei que 12 dividido por 4 é igual a 3, pois 3 vezes 4 não é igual a 12? Então, e aqui você vai colocar as respostas de quantas cestas, tá bom? Aqui nesse outro probleminha, você vai montar aqui a divisão de acordo com a quantidade. Aqui, ó, com a quantidade de ovos dada abaixo, quantas cestas com 5 ovos podemos montar? Você vai contar, né, a quantidade de ovos que tem aqui, dividido por 5, porque vai ter que ter 5 ovos em cada cesta, e você vai saber a resposta, tá? Coloca aqui. Com a quantidade de ovos a seguir, quantas cestas com 6 ovos podemos montar? Você vai usar a estratégia, né, mais fácil que você consiga fazer. Então, você vai contar a quantidade, né, dividir por 6 e colocar as respostas aqui. Ou você pode fazer igual a Pro ensinou aqui no primeiro, né? Vai dividir de 6 em 6 e saber quantas cestas dá para montar com esses ovos. Aqui, vocês têm que efetuar as divisões, tá? Coloquem as respostas, ó. Olha aqui, presta atenção no sinalzinho de divisão, tá? Olha aqui, ó. Esses 2 pontinhos com tracinho no meio, tá bom? Então, ó, 27 dividido por 3. Qual é o número que a gente multiplica por 3 que dá 27? Vai ser a resposta aqui, tá? Então, presta atenção e responde todas essas divisões aqui. Aqui embaixo tem um probleminha, tá? Pro vai ler para vocês, ó. Joaquim e Ricardo foram à padaria.
Joaquim pediu um pão na chapa e um suco de laranja. E Ricardo pediu uma água e uma vitamina de banana. No final, os amigos dividiram uma porção de frutas. A conta total deu R$ 20. Se os dois amigos dividissem essa conta igualmente entre eles, alguém pagaria mais do que efetivamente consumiu? Explique, tá? Então, você, olhando aqui a nota fiscal, ó, tá vendo? Aqui o cupom fiscal do valor dos produtos, você vai descobrir quanto cada um gastou, tá? Aqui tem o que eles consumiram, né? Um consumiu um pão na chapa e um suco de laranja, o Joaquim, né? E o Ricardo, uma vitamina de banana e uma água. Então, aqui você tem os valores dos produtos que eles consumiram. Então, você vai me responder, tá? Porque a conta total deu R$ 20. Tudo deu R$ 20, tá? Se eles dividissem a conta igualmente entre eles, alguém pagaria mais do que efetivamente consumiu? Você acha que um pagaria mais que o outro? Pensa bem, tá? Lê com calma e pensa direitinho para responder esse probleminha. Hoje vocês vão responder as atividades até a página 148, tá? Aqui tem mais divisões, ó, efetue as divisões, mais divisões para responder. Aqui, para você completar, ó, complete as divisões e as multiplicações. Lembra que a Pro explicou da multiplicação? Aqui, ó, 10 dividido por 2 é igual a... Pois 2 vezes é igual a 10. Então, se eu 10 eu divido por 2, dá o quê? 5, né? Pois 2 vezes 5 é igual a 10. Então, assim, vocês vão responder todas essas atividades aqui, tá? 10 dividido por 2 dá 5 para cada um, pois 2 vezes 5 é igual a 10, tá? Aqui tem cálculo mental, tá bom? Para vocês fazerem. É bem fácil, tá? Tenta fazer de cabeça, tenta fazer com a mente, essas divisões aqui, tá? Se eu tenho 10, eu divido por 5, quanto que dá para cada um, tá? Responda certinho aqui. E aqui na página 147 tem probleminhas para responder, ó. Letícia e Rodrigo vão plantar juntos 12 mudas de árvore. Cada um plantou a mesma quantidade de mudas. Quantas mudas Letícia plantou? Se eles plantaram 12 mudas, cada um plantou o quê? A mesma quantidade. Quantos eles são? Eles não são dois? São duas crianças. Então, eu pego 12, divido por 2, que eu vou saber a quantidade de mudas que a Letícia plantou. Paula assou 3 assadeiras de pães de queijo com 1 dúzia em cada uma. Quanto que é 1 dúzia, gente? Quem sabe que é 1 dúzia? 1 dúzia são 12, né? Então, nas 3 assadeiras de pães de queijo que ela fez, em cada uma tinha 12 pães de queijo. Agora aqui, ó, ela guardou 8 pães de queijo e os demais repartiu igualmente entre seus 4 filhos. Quantos pães de queijo cada filho recebeu? Ó, presta atenção, ó. 3 assadeiras, cada uma tinha 12. Então, o que eu vou fazer? Uma continha de multiplicação, né? Primeiro eu faço uma continha de multiplicação para saber quantos pães de queijo tinha. 3 assadeiras, em cada assadeira tinha 12. Então, vai ser 12 vezes 3 ou 3 vezes 12. Eu vou descobrir quantos pães de queijo tinha. Ela guardou 8. Então, eu vou pegar a quantidade total de pão de queijos menos 8 que ela guardou. E os demais, o que sobrou, ela repartiu entre os 4 filhos.
Então, vou pegar o resultado e dividir por 4. Aí, eu vou saber quantos pães de queijo cada filho recebeu, tá? Esse é um pouquinho mais complicadinho, né? Porque nós temos que fazer o quê? 3 continhas para chegar na resposta, tá bom? Coloque a continha aqui, as continhas aqui, coloque a resposta aqui. Tem mais um probleminha, ó. Rodolfo comprou 5, lembra que aqui é 5, tem que prestar atenção nos números, envelopes com figurinhas e ganhou de seu avô 7 envelopes com figurinhas. Cada envelope contém 3 figurinhas. Rodolfo distribuiu igualmente as figurinhas em 4 páginas de um álbum. Então, primeiro eu vou o quê? Eu vou descobrir, né? Quantas figurinhas ele tem. Ele comprou 5 e nessas 5, ele comprou 5 envelopes. Em cada um desses 5 tem 3 figurinhas. Então, eu vou fazer 5 vezes 3. Ah, mas ele também ganhou do avô dele. Então, ó, 5 envelopes com figurinhas e ganhou do avô 7. Então, eu faço o quê? Eu somo a quantidade de envelopes primeiro, ó. Eu posso somar 5 mais 7 é igual a... Quanto que é 5 mais 7? E divido por... E multiplico por 3. Por quê? Porque em cada envelope tem 3. Então, eu somo a quantidade de envelopes, pego a resposta, multiplico por 3. Aí, eu tenho o quê? A quantidade de figurinhas. Aí, eu pego a resposta, a quantidade de figurinhas total e divido por 4. Aí, eu vou saber, tá? Quantas páginas ele colocou, tá? Então, aqui, ó, quantas figurinhas ficaram em cada página. Então, aqui também tem que fazer 3 continhas para chegar na resposta. Vamos lá para a última página de atividades de hoje. Edson e 3 amigos foram a uma lanchonete. Cada um deles tomou um refrigerante, comeu um lanche e juntos comeram uma porção de batata fritas. Tá? Então, eram 3 amigos. Cada um, tá vendo? Cada um deles comeu, ó. Tomou um refrigerante. Então, foram 3 refrigerantes, que eram 3 amigos, né? Comeu um lanche. Cada um comeu um lanche. Então, foram 3 refrigerantes, 3 lanches. E comeram juntos uma porção de batata frita. Então, foi 3 refrigerantes, 3 lanches e uma porção de batata fritas. Sabendo que o refrigerante custa R$2, o lanche custa R$4, a porção de batata fritas custa R$8 e que a conta foi dividida igualmente entre eles. Calcule o valor que cada um pagou. Então, qual o valor que cada um pagou? Você vai ter que fazer as continhas, tá? Então, você vai saber que quantos refrigerantes foram? Lembra que eu falei? Se eram 3 amigos, cada um tomou um, então foi 3 refrigerantes, né? 3 vezes esse valor. O lanche foi 3 lanches, 3 vezes esse valor. E a batata frita foi uma só. Então, o valor da batata frita, R$8. Vai fazer as continhas aqui e colocar a resposta aqui embaixo. Aqui tem um termômetro, tá? Você vai observar esse termômetro, vai pegar uma régua, tá? E fazer umas marcações nesse termômetro. Começou de 0 graus. Tá? Olha aqui, ó. Utilizando a régua, faça as marcações no termômetro obedecendo os seguintes critérios. O que você tem que obedecer para fazer as marcações aqui nesse termômetro? As marcações devem ser feitas de 5 graus em 5 graus. Então, se aqui começou de 0 graus, a outra marcação que você vai fazer, né, que é um tracinho igual esse, vai ser o quê? De 5, que é de 5 em 5. Então, vai ser 5, né? Depois, 10, 15, 20, 25, né? E assim por diante. Por quê?
Ele não falou que é de 5 em 5 graus? Então, de 5 em 5, você vai marcar e colocar o grau aqui embaixo. A distância entre uma marcação e outra sempre deve ser a mesma. Qual que vai ser a distância aqui? A distância vai ser de 1 centímetro, tá? Então, você vai marcar aqui até 1 centímetro daqui até aqui, vai marcar daqui até aqui e assim por diante. De 1 em 1 centímetro, você vai marcar o grau, tá? Uma pessoa está com febre quando a temperatura de seu corpo passa de 38 graus. Se o termômetro acima está medindo a temperatura corporal de Amanda, ela está com febre? Então, você vai o quê? Observar no termômetro, tá? Aqui, ó, no termômetro, tem uma parte vermelha, tá? Então, você vai olhar onde que parou essa parte vermelha do termômetro, que é medindo a febre da Amanda, tá? Parou aqui, por exemplo, a parte vermelha. Se tiver no 25 graus, ela tá com febre? Não, porque tem que... A temperatura tem que passar de 38 graus para estar com febre. Não tem que passar de 38 graus? Então, você vai olhar. Se essa parte vermelhinha aqui do termômetro tá acima dos 38 graus, você vai saber que a Amanda está com febre. Então, você vai responder aqui sim ou não, tá? Eu sei que hoje as atividades são um pouquinho mais complicadas. Demanda o quê? Pensar bastante, ler o probleminha mais de uma vez, tá? Qualquer dúvida que não conseguir aí com quem tá te ajudando a fazer a atividade, chama a Pro no WhatsApp, que a Pro explica de novo, tá? Explica de outra forma para vocês poderem entender, tá? O que não pode é ficar sem entender como resolver os probleminhas, tá bom? Então, qualquer dúvida, chama a professora, tá? Chama a Pro no WhatsApp, que a Pro vai atender e vai ajudar, tá bom? Então, um bom estudo para vocês, um beijo no coração e até amanhã.